Acho que essa é uma semana oportuna para nós debatermos sobre democracia e sobre separação e harmonia entre os poderes. Não é preciso voltar lá atrás, falar de Montesquieu, do espírito das leis, da separação dos poderes. Eu acho que esse é um debate oportuno, porque no Brasil nós temos um presidente eleito. Nós não vivemos aqui um parlamentarismo ou um semipresidencialismo. E eu acho que os fatos dessa semana, a discussão da reforma ministerial, da votação da medida provisória e o que aconteceu ontem na votação daquele PL do marco temporal, é um caminho equivocado. Essa casa tem que buscar separação e harmonia entre os poderes. O que houve no dia de ontem? Todo mundo sabe do compromisso de Lula com os povos indígenas, com a demarcação das terras indígenas. Foi aprovado um projeto que retira o poder da União, do poder executivo, de fazer essa demarcação. Um projeto claramente inconstitucional. E eu acho que é equivocado, porque cada um tem que ter o seu quadrado, o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Eu quero recorrer e trazer esse debate aqui, um dos maiores constitucionalistas brasileiros, José Afonso da Silva, que qualquer estudante de direito conhece, e que teve um papel muito importante na elaboração da Constituição de 88, ele dizia o seguinte: de fato, as relações executivo-legislativo são, no presidencialismo brasileiro, um complicador da governabilidade. São poderes independentes e a sua relação se baseia no princípio de freios e contrapesos, de sorte que as condições de mútua cooperação devem ser cuidadosamente construídas. Zé Afonso da Silva, e continua Zé Afonso da Silva, a desarmonia, porém, se dá sempre que se acrescem atribuições, faculdades e prerrogativas de um em detrimento de outro. Então, eu, sinceramente, fiquei muito preocupado com essa semana. O mesmo debate a gente pode fazer sobre a reforma e a organização dos ministérios. Nós estamos falando aqui de uma competência privativa do presidente da República. Nós estamos falando aqui no artigo 61 da Constituição, que diz: são de iniciativa privativa do presidente da República a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Está aqui também Zé Afonso da Silva, tem outra citação sobre esse papel. Foi um presidente eleito pelo povo, que tem um programa de governo, e esse programa se expressa também na organização do seu ministério. Por isso que foi recriado o Ministério das Mulheres, o Ministério da Cultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, foi criado o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério dos Povos Indígenas. Senhores, nunca na história recente do Brasil houve alterações tão substantivas numa medida provisória de organização das funções administrativas e dos ministérios. Não foi assim no Fernando Henrique, não foi assim no Lula I, no Lula II, na Dilma I, na Dilma II, não foi assim no Temer, não foi assim no Bolsonaro. Veja, os parlamentares podem fazer emendas. Você sabe que Canutilho, um dos maiores constitucionalistas vivos do mundo, português, que auxiliou também na elaboração da nossa Constituição, ele chega a dizer o seguinte: que limitar funções e competências do Poder Executivo com base em critérios arbitrários do Congresso é ultrapassar o freio constitucional do Congresso ao presidente. Então, o apelo que eu faço hoje aqui nessa casa é que a gente consiga harmonizar as relações em temas que há esse problema de competências próprias do Poder Executivo. O apelo que eu faço a essa casa é que ela busque a construir esse clima de entendimento e de harmonia, porque não é bom quando saem matérias do Poder Legislativo enquadra o Poder Executivo.
Tem que haver um trabalho de coordenação, porque o que nós precisamos é colocar esse Brasil para crescer e não ficarmos nesse jogo, nesse cabo de guerra entre poder legislativo, poder judiciário e poder executivo. Muito obrigado.